Boa noite a todos. A Casa de Orações Francisco de Assis orgulhosamente convida Maria Alice para proferir uma palestra com o tema Por que sofremos? E nesse momento, que possamos todos entrar em contato com a espiritualidade superior, para que possamos ter uma palestra abençoada, que possamos tomar essas palavras, capturá-las em nosso coração e assim encontrarmos caminho em busca da nossa evolução espiritual. Seja muito bem-vinda, Maria Alice, e todos tenham uma ótima palestra. Obrigada, Rose. Obrigada à Casa de Orações Francisco de Assis pelo convite. E obrigada a todos aqueles que aqui participam nessa noite, desse encontro, em que nós vamos refletir um pouco sobre os motivos e as causas por que sofremos. Temos muitos livros que tratam sobre o assunto, muitas palavras que foram ditas nesses milhares de anos a respeito desse tema. Mas ainda que precisamos questionar e refletir o porquê sofremos. Nessa caminhada em que Jesus já nos orientou durante esses 2000 anos sobre as causas, sobre os motivos, e através do seu Evangelho nos orientou, nos esclareceu, ainda somos reticentes em compreender os motivos, as causas, as questões que perpassam pelo sofrimento que ainda é muito extenso neste planeta chamado Terra, em que a humanidade foi convidada a evoluir, a crescer e a compreender que Deus é Pai e está sempre conosco. Evidentemente que precisamos ainda refletir que existe uma lei que nos orienta, que nos rege, para podermos agir conosco e com o outro. Vivemos numa humanidade em que o egoísmo ainda é muito intenso, em que a falta de amor, de caridade, ainda prejudica as nossas ações. A lei divina que todos nós trazemos na nossa consciência deveria estar aflorada para impedirmos novos erros, novas quedas, que são motivos que nos levam ao sofrimento. Jesus já dizia, através da oração que nos ensinou, que possamos ser perdoados na medida em que perdoarmos. Este é um caminho, este é uma reta, é uma orientação que evita o sofrimento. Nessa oração, o amor está sendo conduzido a nos dizer que o perdão faz com que os sofrimentos sejam diluídos, porque quem ama suporta, quem ama compreende, quem ama perdoa. Quando nos colocamos diante de situações onde a matéria tem muito mais valor do que as causas espirituais, nós sofremos. Sofremos porque damos valor a coisas passageiras. E o Cristo já nos dizia que a verdadeira vida é a vida espiritual. E que, portanto, o sofrimento é o instrumento que nos faz compreender que o momento não é o aqui e o agora, mas é no futuro. O sofrimento é feito a partir do momento em que o nosso egoísmo tem um valor acima do amor, em que o nosso ego está mais propenso a agir
do que o nosso eu, onde a reforma íntima que cada um de nós precisamos exercitar para podermos extrair de nós os sentimentos negativos, pequenos, para poder aflorar os sentimentos elevados. O amor fília diminui para o amor ágape se expandir. E nesse momento, a humanidade se tornará a nossa família real, e não apenas o outro, e não apenas o externo. Muitos livros psicografados por Divaldo, através de Amélia Rodrigues, traz pequenas palavras que nos orientam a compreender o nosso sofrimento. E eu trago uma que, em minhas palavras, são assim expostas. Jesus, em Genezaré, estava a curar os nossos irmãos da época. E muitos foram curados. E durante essa cura, Pedro convidava a eles para participar desse encontro, né, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas a maioria, após a cura, saía e não retornava. Após a cura, tinha outros trabalhos, outros compromissos a serem feitos. E não reconheciam que naquele momento estavam sendo convidados a se corrigir, não só no físico, mas também pelo Espírito, através do Evangelho do Mestre Jesus. E Pedro, então, decepcionado, fala com o Mestre, que não compreendia por que aqueles irmãos não ficavam alguns momentos para ouvir as mensagens divinas. E Jesus, então, diz que ainda são crianças, que precisam de tempo para compreender que é através das mudanças interiores que a cura vem, que a mudança do espírito é que faz com que o sofrimento diminua. Então, nós ainda somos essas crianças, né? Que durante a dor, durante o sofrimento, recorremos a Deus, gritamos, imploramos e até prometemos mudanças. Mas assim que a cura vem, voltamos de novo a cometer os mesmos erros. Cometer o sentimento do egoísmo, desenvolver o orgulho, manter, né, a prática da indiferença para com os nossos irmãos. Então, por que sofremos? Sofremos porque ainda não valorizamos o nosso eu. Sofremos porque ainda estamos a querer gozos materiais e não a elevação espiritual. Mas também podemos entender que o sofrimento, em alguns momentos, são um sofrimento que o Rodin chama de sofrimento de crédito, sofrimento em que podemos utilizar como exemplo de resignação, porque todos nós, durante o período de sofrimento, passamos por 3 fases. Somos aquele sofredor revoltado, ou então somos aquele sofredor, como é que eu posso dizer assim, resignado. Mas também podemos ser o sofredor regenerado. Depende da forma como olhamos esse sofrimento. Se olhamos o sofrimento como aquela dor que não merecemos passar, então a revolta vem. E não aprendemos nada com ela. Ao contrário, nós choramos, lamentamos e nos sentimos injustiçados, como se o pai fizesse injustiça com seu filho. Mas muitas vezes o sofrimento vem e ficamos naquela resignação, sem utilizá-la como instrumento de evolução.
sem utilizá-la como instrumento de reforma, sem que façamos mudanças externas e internas para possibilitar o nosso crescimento espiritual e cognitivo. Porque através do sofrimento também podemos resolver problemas que às vezes achamos que é difícil, mas que a nossa capacidade intelectual, as nossas orações, onde os nossos anjos guardiões e espíritos protetores nos intuem a agir melhor. E resolvemos. Percebemos que o sofrimento não é tão difícil nem é tão doloroso quanto imaginamos à primeira vista. Ao contrário, ele se torna instrumento de educação, de um comportamento, de um pensamento, de um ato que estávamos a desenvolver sem perceber o quanto estávamos prejudicando aos outros e a nós mesmos. Mas o sofrimento também pode ser encarado como um ato, um instrumento de regeneração. E nesse momento, nós damos o salto de evolução espiritual. Nós revemos os nossos valores, nós revemos os nossos comportamentos, nós revemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E percebemos que, assim como o nosso sofrimento pode ser causa de dor para nós, pode ser instrumento de união, pode ser instrumento de exercício de caridade, pode ser instrumento de amor, pode ser instrumento de aprendizado e compreensão da importância da humildade. Humildade que percebemos quando compreendemos que não somos o maior nem o melhor diante do outro, diante daquele a quem está subalterno a nós, diante daquele que tem menos do que nós, diante daquele que tem dificuldades mais do que nós. Nós percebemos que podemos compreender através da caridade que somos únicos, que todos nós, neste planeta em que a raça adâmica foi colocada para evoluir, é um planeta de prova e expiação. E que nós somos copartícipes para a mudança e evolução dela. E que as consequências das nossas vidas hoje, e que vêm em forma de sofrimento, são ações de vidas passadas, mas também são ações, são possibilidades de evitar erros no futuro. Quantos de nós, através da dor, revemos certos comportamentos e evitamos outros no futuro? Mas quantos de nós ainda persistem nos erros, no egoísmo, na falta de caridade, na falta de empatia? E aí, novas dores, novos sofrimentos retornam no nosso caminho e continuamos a persistir. Aí o Holden nos orienta dizendo que tudo depende de nós. Tudo depende do mergulho no nosso eu, onde devemos colocar este eu que é iluminado e que é projeção da luz divina para fora. E que devemos diminuir o nosso ego. E que o sofrimento vem exatamente de colocarmos o nosso ego à frente do nosso eu. Este ego que é importante, mas que não deve ser essencial para a nossa vida. O nosso eu é um eu divino,
E é ele que deve prevalecer na nossa caminhada. É ele que deve exercitar a nossa evolução. Porque estamos aqui, senhores, para evoluirmos. Eu, você, todos nós. E não evoluímos por si só. É evidente que o trabalho da evolução depende de nós. Mas essa evolução é compartilhada por todos. E esse compartilhamento não é só na prática, mas é na oração, é no desejo do bem comum, é no pensar positivo, é no orar por todos, é agir consigo e com todos. É querermos o bem nosso e o bem do outro. Assim Jesus nos ensinou. O sofrimento, ele pode vir de forma interna, mas também pode vir de forma externa. Ações de nossos irmãos que nos prejudicam através de um falso, através de uma ação física de agressão, através de uma perda. Mas todas essas formas de sofrimento devem ser analisadas como um sinal. Um sinal. O que devo aprender com isso? O sofrimento não existe à toa. Deus é Pai, é misericordioso. E, portanto, há um motivo. Então, não é por que sofremos, mas o que é que este sofrimento pode estar sinalizando para que eu faça uma mudança, para que eu faça uma autoanálise, para que eu utilize como forma de evoluir. Assim como existem as provas para mudança, né, de cursos, né? Eu passo do primário para o ginasial para a faculdade, assim também nós temos o sofrimento, já que somos teimosos, já que não cumprimos as leis divinas que estão em nossas consciências, nós fazemos as provas para definir se somos ou se já estamos aptos a uma outra forma de vida, a uma outra forma de encarnação, a uma outra forma de contribuição no Evangelho do Cristo. Quantos de nós nos colocamos como trabalhadores de última hora, nos propomos a fazer pelos nossos irmãos, mas assim que chega uma dificuldade, nós colocamos a nossa dificuldade em primeiro lugar, em detrimento aos compromissos que assumimos com as nossas casas, com os nossos asilos, com as nossas creches, com o nosso trabalho. Ou seja, o nosso ego antes do nosso eu. Que exatamente o nosso eu é compartilhar e utilizar esse compartilhamento para esquecer um pouco aquela falsidade que nos foi colocada no caminho, para aquela perda de emprego, para aquela perda de um amor, para aquela perda de um ente querido, porque não somos só eu que sofro, todos nós sofremos de alguma forma, porque somos uma humanidade que ainda não exercita aquela lei que o Mestre nos ensinou e que Paulo tanto colocou, a lei do amor, a lei de que todos nós somos filhos de Deus e que somos todos nós muitos em um, e um em muitos. E que a dor que perpassa por mim, o sofrimento que a minha acomete a outros irmãos. Mas, se alguns de nós já temos a consciência das leis divinas,
um pouco mais aflorada, por que não, então, esquecermos o nosso ego, o nosso egoísmo e agir com amor? Nós temos diversos exemplos de seres que passaram pelo nosso planeta, em que colocou a própria dor em segundo lugar para apoiar os nossos irmãos que ainda caminham na dificuldade. E muitas vezes dificuldades maiores do que a nossa. Por que sofremos? Sofremos porque ainda estamos com os olhos voltados para nós. Sofremos porque ainda não aplicamos aquilo que o Mestre nos ensinou. Não peques mais. Não peques mais no egoísmo. Não peques mais na idolatria. Não peque mais. Quando eu me refiro à idolatria, é a idolatria da beleza, a idolatria do dinheiro, a idolatria da vaidade. Não peques mais na indiferença. Não peques mais na falta de caridade. Não peques mais na falta do amor próprio. Sim, amor próprio. Amor que todos nós devemos ter por nós, pelo próprio ser, agradecendo a oportunidade da encarnação, agradecendo a vida que está nesse momento exercitando, agradecendo a família, agradecendo ao emprego, agradecendo a luz, agradecendo ao ar que respira. Muitas vezes esquecemos que esses pequenos agradecimentos são energias positivas que diminuirão alguns sofrimentos. Farão com que o nosso ambiente se torne menos dolorosos, e que podemos, então, enfrentar as nossas dificuldades com energia positiva. Se eu agradeço o ar que eu respiro, e um pouco mais adiante encontro alguém que possa me fazer algo que me agrida, eu não posso deixar que essa agressão se torne um sofrimento. Eu não posso deixar que essa agressão me desestabilize, porque eu estou respirando. E quantos não têm esta oportunidade? Estão ligados a aparelhos para tentar sobrevida. Então, não é deixar que pequenas coisas te causem sofrimento, porque aí nós estamos colocando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de compreensão de que o outro irmão tem as dificuldades, e essa dificuldade ele não pode ser resolvida, e colocou diante de mim. Então, é apenas agradecer a Deus, dizendo: Pai, obrigada por ter já a consciência de que esse nosso irmão precisa de cuidado. E orar para que os espíritos de luz possam ajudá-lo. E não deixar que o sofrimento do egoísmo, da vaidade e do orgulho nos prejudique. Quando a saúde estiver debilitada em razão das nossas invigilâncias, nosso maus comportamento na alimentação, pela nossa invigilância dos nossos pensamentos, que devemos compreender que a doença começa no espírito. Orgulho, vaidade, apego, vão debilitando as nossas energias. E aí, daqui a pouco, juntamente com a má qualidade das nossas alimentações,
surgem as nossas doenças, quando não são trazidas de vidas passadas, causados por atos e ações. Nós também podemos considerar que é o momento de mudarmos o nosso comportamento. Deus nos ama. O Mestre Jesus nos ampara sempre. Portanto, por que sofremos? Porque nós somos os causadores do nosso próprio sofrimento. Cada um de nós são o motor da ação do nosso sofrimento. Ninguém nos faz sofrer. Nosso sofrimento é causado pela nossa incompreensão do que é a vida. Nosso sofrimento é o ato que a própria vida, a própria lei, nos chama a atenção de como devemos reagir diante dos nossos enganos. Sim, enganos. Enganos em não saber utilizar de maneira adequada o maior prêmio que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Quando assim nós fomos feitos espíritos, o prêmio foi o livre-arbítrio, de agir de acordo com a nossa vontade, mas tendo na nossa consciência de que tudo que agirmos teremos como resultado o bom ou o negativo. Infelizmente, sempre agimos muito mais no negativo do que no positivo. Porque queremos, às vezes, coisas que não temos necessidade de ter. Valorizamos o que não precisamos valorizar. Valorizamos o exterior e não valorizamos o interior, que é o permanente, que é aquilo que fica. Porque matéria se destrói e um dia nesse corpo será destruído, mas o espírito é eterno. E durante a nossa encarnação, não valorizamos o nosso espírito. Carregamos sentimentos negativos, pensamos no negativo, desejamos o negativo e agimos no negativo. Muito mais do que no positivo. Então, se somos negativos, por que não, então, compreender que o sofrimento é resultado dessas ações negativas? Por que, então, achar que Deus não nos ama? Por que duvidar de que o Mestre Jesus, que prometeu estar conosco, hoje e sempre, não está? Não, meus irmãos. O que nos falta é fé. No livro, que é o Roteiro de Jesus, há uma passagem psicografada por Chico ele fala, eu acho que é o roteiro que é... Não, desculpe, é Jesus no Lar. Ele fala tem um capítulo em que ele fala de um irmão que vivia na escuridão. E nessa escuridão, ele se sentia como se estivesse preso em uma caverna. Quantos de nós estamos, às vezes, na caverna? Na caverna do nosso pensamento, da negritude. Né? Não vemos luz em canto nenhum. Tudo é negativo, tudo é negativo, tudo é negativo. Né? Enquanto que a vida é sempre positiva. Mas
esse nosso irmão, no livro do Neio Lúcio, psicografado por Chico, se sentia assim, preso numa caverna. Uma caverna onde ele sentia um mau cheiro e não compreendia por que aquele mau cheiro exalava. E ele pedia socorro, orava, chorava e esperneava. Se sentia infeliz, se sentia abandonado. E pedia a Deus por uma solução daquele problema dele. Né? Para ele não sentir mais aquele cheiro, para que ele não sentisse preso numa caverna. E Deus, então, como Pai, mandou a fé. Mas ele, em vez de compreender o que a fé representava, que é exatamente entender a situação pela qual está se vivendo, porque a fé exatamente nos convida a compreender por que estamos passando pelaquela situação. Compreender que tudo passa e que devemos retirar daquela situação uma lição de mudança, de melhoria. Ele não compreendeu e continuou a se lamentar. Continua a se lamentar com relação à caverna, com relação ao cheiro. Então, Deus manda a caridade. Manda a caridade, e a caridade, então, ameniza, conversa com ele, afaga, diz que está ali para ajudá-lo, diz que está ali para apoiá-lo. Como muitos de nós encontramos em nosso caminho amigos que, diante dos nossos sofrimentos, nos orienta. Ore, vá numa casa de oração, converse, coloque-se ao trabalho da caridade. Esqueça um pouco a sua dor e pense talvez na dor do outro. Contribua, agradeça, tenha gratidão. Mas nós não agimos assim. Mesmo encontrando a fé e a caridade, ainda continuamos lamentando diante do nosso sofrimento, porque achamos que o nosso sofrimento é sempre maior do que de qualquer outro. O nosso sofrimento é prioridade. Mas Deus é Pai. E Deus, então, manda a esperança. A esperança de que este momento irá passar. E que a vida não é esta. A vida verdadeira é a vida espiritual. E nós vivemos esses dois polos. Nós vivemos a vida material, em que devemos contribuir para a evolução do intelecto, a evolução econômica, a evolução social. Esse é o nosso papel como ser encarnado. Mas também devemos colocar como prioridade a evolução espiritual, que cabe a cada um de nós a fazer. Então, essa esperança de que o sofrimento é um instrumento de avaliação dos nossos comportamentos, das nossas ações, nos propõe a pensar que tudo vai passar e que dias melhores virão. E que é uma passagem de evolução em que o espírito vai alcançar um estado melhor, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Muitas vezes o sofrimento, seja ela que venha pela saúde, um sofrimento de uma decepção, um sofrimento de uma perda, nos faz adquirir ganhos espirituais que, através da saúde, nós não teríamos. Mas ele continuou a reclamar. Não acreditou na fé, nem na caridade e nem na esperança de melhorias. Continuou a se lamentar. Então, Deus mandou o último recurso, a verdade. Quantos de nós não queremos enfrentar a verdade?
não queremos aceitar que exatamente o sofrimento não foi causado pelo outro nem por Deus, mas por nós. E Deus então mandou a este homem que não compreendeu a importância da fé, que não soube agradecer a caridade e não soube exercitar a paciência da esperança, teve de frente a verdade. E aí se fez a luz. A luz se fez na própria consciência desse homem. A consciência dele se abriu através da verdade. E então ele viu que a caverna não existia. Ele idealizava essa caverna. E que o cheiro que ele sentia vinha da própria alma dele, do próprio espírito, do próprio ser. Esse cheiro são os nossos sentimentos negativos. São os nossos pensamentos negativos. É a nossa falta de gratidão para com Deus, para com Jesus, para com os nossos anjos guardiões e para com os nossos familiares, nossos amigos e a humanidade de uma certa maneira geral. É a falta de amor, é a falta de fé, é a falta da caridade. Todos esses cheiros instalados é exatamente desculpe a expressão, a podridão que carregamos e que às vezes a verdade que nos chega através da evolução, que nos chega através do sofrimento, nos desperta para compreender que não exercitamos a lei divina que está em nossas consciências e que, portanto, é o resultado da nossa invigilância, da nossa falta de exercício, de companheiro do Mestre Jesus no trabalho de evolução nossa e de todos. É a falta do compartilhamento de tudo que nós temos. Este planeta maravilhoso que nos foi convidado a ser morada nossa, esse espírito que nós somos, ganhou de prêmio um Cristo que veio há 2000 anos atrás exatamente nos dizer que o sofrimento pode ser eliminado, que o sofrimento pode ser extirpado desta humanidade. Basta que tenhamos amor. Basta que não pequemos mais. Basta que possamos entender que todos nós somos irmãos e que o sofrimento pode ser o instrumento para o despertamento da nossa consciência. Não devemos encará-lo como algo negativo, mas devemos encará-lo como uma prova da situação em que estamos. Assim, é que devemos orar e vigiar, e ter fé, ter esperança e exercitar a caridade para podermos amenizar o nosso sofrimento e não perguntarmos mais por que sofremos, mas como podemos utilizar o sofrimento que perpassa por todos os nossos irmãos, assim como perpassa por mim, para podermos viver em harmonia. Eu convido a Rosa
Rose, para podermos finalizarmos juntas o nosso encontro do dia de hoje. Agradeço a todos e que Jesus nos abençoe. Quero agradecer, em nome da COFA, essa maravilhosa palestra. Que possamos entender, né, que o sofrimento é opcional. Então, que todos tenham uma maravilhosa noite, com fé, com esperança, para conseguir vencer todas as batalhas da vida. Muito obrigada, Maria Alice, e tenham todas uma ótima noite. Obrigada.